Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 26 de julho de 2024, palestra de número 5. Hoje falaremos sobre obsessão. Por mais que se fale sobre esse assunto no meio espírita e em vários outros meios, ainda é um assunto que é um pouco tabu, que gera um pouco de medo, receio, por conta ainda, incrivelmente, do desconhecimento de muita gente, de muitas pessoas, principalmente do pessoal da massa de manobra, do gado conduzido pelas vertentes religiosas, que ainda procuram determinados locais, determinados centros, para falar de obsessão. É quase que um obsessor encarnado se alimentando de uma obsessão que às vezes é psicológica ou fictícia, ou que até existe, mas que eu aumento por demais o valor ou a influência dela para que eu não me concentre nos meus problemas, nas minhas limitações e nas minhas necessidades de evolução, de ascensão, de verticalização. Então, para entender um pouquinho mais o novo viés, o novo olhar que a gente tenta dar a essa palestra, que é um tema talvez dos mais antigos, que ainda ficou, inclusive, do nosso velho modelo de palestra, ele ficou ainda com o mesmo nome, ficou com muita coisa do original, mas é claro, muitas coisas se modernizaram até pela evolução dos saberes, pelo acesso as novas canalizações, o plano espiritual tem também nos atualizado, mas não só o plano espiritual, nós mesmos aqui, na matéria, na fisicalidade, temos mais autores, mais fontes ricas, capazes, de médiuns, de seres que trabalham com isso e com a experiência vem demonstrando que algumas coisas lá do passado se adequaram, modificaram, e outras são completamente diferentes e eram muito mais presas a, como eu falei anteriormente, medo, tabu, dogma e muitos outros detalhes que a gente vai ver ao longo da palestra. Então vamos focar aqui, ó, mente, coração, pineal e chamatrina, e vamos fazer aquele início, né? Fazer aquele início de respiração de 17 segundos, inspirando, retendo, e ao expirar, usando o diafragma e o períneo com força, para expulsar o gás carbônico, você vai expulsar tudo aquilo que não te serve mais. E na sequência a gente vai conduzindo a vocês e a nós no passo a passo de como proceder ao longo do processo de respiração. Então, inspirou, reteve a energia para que suas células, moléculas possam, no nível mais profundo, realizar esse metabolismo comandado por você. E ao colocar para fora, expulse. Nesse primeiro momento, você vai expulsar aquilo que não te serve mais. Como eu já falei outrora, isso inclusive inclui pessoas, elementos, energias, painéis, ideias, tudo aquilo que não cabe mais a você hoje. E nessa hora entram aqueles dogmas e imposições de pseudo-verdades que até então vinham conduzindo você, ou você vinha se permitindo conduzir, e agora você não consegue mais estabelecer em cima dessa máxima. E continue inspirando esse gás, oxigênio, e agora você vai fazer o que aqui?
você vai plasmar, você vai cocriar na sua tela mental, na frente da sua pineal, um plano, um projeto, uma meta de médio e longo prazo em que você se insere nessa nova etapa da sua existência. Então, quando você absorver essa energia, o oxigênio, você vai colocar para dentro toda essa maravilhosa energia que se encontra aqui, além do oxigênio que alimenta muito mais do que o seu corpo físico, tá? Isso a gente vai se aprofundar quando eu voltar a falar da Constituição Centenária. Você alimenta o oxigênio, você faz com que o oxigênio seja alimento de mais outros corpos seus, como, por exemplo, o duplo etérico. O prana. O prana é um alimento desse duplo etérico. O prana, você coloca ele em cada chakra, porque ele, inclusive, é tido como energia vital. É ele que vitaliza os chakras, e os chakras não estão no seu corpo físico, né? A gente localiza eles aqui, mas eles estão do seu duplo etérico para os demais. Então você alimenta cada um dos seus pontos de energia, dos seus centros vitais, quando você coloca para dentro e conduz de maneira intencional. Intenção, cocriação, plasmagem, monte aqui e coloque para dentro por aqui. E faça com que essa energia passe pelo seu corpo físico, duplo etérico, astral e mental. Isso que você consegue ficar. Se você conseguir chegar pelo menos no seu quaternário inferior, que foram esses 4 que eu falei, e aí com o tempo a gente vai expandindo para a tríade superior, fazendo ele chegar no manásico, no búdico, no átmico, e aí já também começa a entrar um outro nível de ancoramento, de energização, em que outras energias, como Forra, Koilon, Krion, o próprio Kundalini, que depois a gente trabalha aqui, já começa a trabalhar nesses outros corpos. E a gente, com o tempo, vai pontuando uma ideia aqui, uma outra ali, porque muita informação também, às vezes, faz você não conseguir nem respirar. Então, inspira, retém. Se você não consegue acompanhar tudo aquilo que eu falei aqui, nem fazer, coloca o seu ar para dentro. Pensa em conduzir uma ideia boa aqui na sua mente e coloca o ar para dentro, retém, permite que a energia atue dentro de você. E vários ciclos de inspiração e expiração devem ser comandados, principalmente agora com a saída, em que você coloca para fora, além daquilo que não te serve mais da etapa anterior, raivas, rancores, medos, ódios, orgulhos, fobias, assim como gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, miasmas, chips, cadeados, tudo aquilo que não serve mais a você nessa existência, nesse seu momento de depuração, de adequação. Observe como alguns de vocês vêm recebendo de fora da erraticidade dos seus mentores, mestres, os seus próximos passos, o que deve ser feito, e que você vem entrando ativamente com o crivo da sua razão, você não vem aceitando nada de maneira impositiva, porque assim não deve ser. Então, inspire, retenha e coloque para fora. Desse modo, com os queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar, vamos à borda do prato avonal. Anhotak tem Imit El, de Adonesh, enviam através
do portal Avona Shantar, a energia Umara, que é colocada inicialmente aos pés dos filhos paradisíacos Icá, Metraton, Emanuelis e Starré. E deles as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Delas as demais ordens Melquisedeque, Lanadek, Gordandek e Vorandek. Das ordens aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Deles as naves de Aberon, de Aberim, Esferon ou Alto Longron, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iru. Das naves, a energia Umara é entregue aos comandantes Astirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yanko Hanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar, Pantera Negra. Que chega com todo o seu comando Panther, abre círculos concêntricos à nossa volta, à volta deles a equipe de dragões, e a energia Umara entregue aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com aquela série de seres atuando em cada um de nós, xamãs, pajés, caciques, druidas, quilombolas, celtas, gnósticos, astecas, incas, maias, olmecas, toltecas, povo do Império Rama, lemurianos, atlantes, povo de Mu, Hiperbórea. Hoje a gente recebe arcturianos, antarianos, sirianos e orionanos. Eles se juntam a esse círculo concêntrico e começam a fazer algumas atuações em alguns de vocês. Imagino que essa chegada tem a ver com vocês. Alguns de vocês estão recebendo esses seres em casa agora, não todos. Nada sobre isso me foi dito antes, mas me parece que talvez hoje, em algum momento da palestra, você vai fazer algum tipo de canalização ou de recepção de energia, ou vai perceber algo. São seres bem diferentes, bem interessantes. Não lembro de tê-los vistos aqui antes. E deles? Essa energia distribuída a todos nós. E ao trono de Exu e Pombagira, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando agora a formatação do nosso Merkaba de proteção coletivo, abrindo uma redoma dourada que nos protege a todos, aquelas muralhas formadas por enormes velas, colunas e pilares à nossa volta, enorme, indo a todos vocês. E lá no centro desses círculos concêntricos, você, isoladinho. No caso, você que recebeu aí os arcturianos, antarianos, orionanos e sirianos, eles estão com você, nesse momento, no centro do círculo, formatando o seu merkaba de proteção local, hoje com os símbolos que eles estão trabalhando com vocês. E aí talvez seja um pouquinho diferente para cada um de vocês. E vamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanaburuque, solicitando dos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico astrastônico que vem do sol central do nosso planeta. Chega às solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris.
e ancora no chakra básico, com o sagrado feminino de Pandora, Pirra, Noreia e Eva. As duas serpentes douradas do Kundalini ascendem. Mãe Maria, Maria Madalena, Sara, Marta e o grupo dos 108 fazem chegar ao seu coração. Tem tudo a ver com elas, né? O amor incondicional, o DNA libertário. E aqui elas ligam, na sua chamatrina, o seu motor Taurus. A energia ascende até a sua pineal, terceiro olho, e uma simbiose quântica vem do encontro da energia Omara, que aqui ficou aguardando para juntar-se a essa energia telúrica, ao cristal orgânico astrastone, que abre um leque maior, amplia sua visão e exuda pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hare Om, Hare Om, Hare Om Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Palestra de número 5, como eu já adiantei, obsessão. Vocês vão perceber que eu vou o tempo todo a falar da palestra. Eu vou tentar desmistificar com vocês muitas coisas, tá? Inclusive, pode ser que você entre na palestra achando que é uma coisa e saia achando outra, percebendo outra. Mas é óbvio. Comente, duvide, questione e trabalhe com o crivo da sua razão. A lógica da obsessão é que ela é uma ação persistente de um ser ou de uma falange. Então, é uma atuação individual, única, isolada, ou ela é uma atuação de mais de um. Quando eu falo falange, isso também é muito abrangente, tá? A falange ela pode ir desde poucos seres até muitos seres. Então, isso também tem algumas flutuações e a gente vai ver até ao longo da palestra sobre o que eu estou falando. Então, ali embaixo, ó, a primeira OBS já está aqui colada, é sobre essa ação persistente. E aí, olha aquilo que eu vou insistir durante todo o tempo. Ó. Mas existe a pseudo-obsessão. Hoje em dia, os terapeutas e os estudiosos desse meio têm comprovado, inclusive, que a maioria das obsessões não são obsessões, são pseudo-obsessões. E aqui eu vou destrinchar um pouquinho do que seria isso. E aí você vai entender quando eu falava lá no início, para você procurar, por exemplo, uma medicina alternativa, para você procurar uma nutrição adequada, isso bate muito com aquilo que eu já trabalhei na palestra sobre vícios e que vou voltar a trabalhar. E como eu falo aqui agora, ó, por que são pseudo-obsidiados? Porque são seres que, na verdade, eles estão intoxicados de várias maneiras. Eu vou trabalhar duas em especial com vocês. E aí essas intoxicações, elas dão a sensação de haver uma obsessão. Ou até pelo próprio hábito que a gente tem de achar que está sendo influenciado, que é algo externo que te faz mal. Normalmente, quando você tem uma ideia brilhante, você acha que é sua. Você não acha que foi o seu mentor que soprou para você. Mas quando você faz alguma coisa errada ou não dá certo, você acha que houve uma ação externa. Em geral, você está intoxicado. E a gente vai trabalhar, olha aqui, ó. O que é uma intoxicação física? Aí que entra a medicina alternativa que eu falei com você desde o início do nível 0, lembra? Os tais dos metais pesados. Nossa alimentação, o nosso uso de shampoo, condicionador, pasta de dente, quase tudo que a gente usa no dia a dia é muito rico em metais pesados. E eu me lembro que eu já me aprofundei, inclusive, sobre o flúor, sobre a não necessidade do flúor, que no passado já foi dado como obrigatório, né? Além dos metais pesados, o glúten. Já foi durante o tempo até muito moda falar sobre glúten, né? Tem até pessoas que são
alérgicas. O açúcar, eu me lembro bem que na palestra sobre vício, eu falo que ele é um primo branco da cocaína, da heroína. Então, tudo isso, e olha que eu coloquei etc, que é longuíssimo, então eu daria um slide só sobre isso. Só sobre coisas que nós não deveríamos colocar para dentro. Não deveríamos ingerir, ou pelo menos, se você não vai fazer um corte radical, você precisa diminuir as quantidades, as frequências do mau uso de determinados produtos. O cognitivo. A intoxicação cognitiva, que eu insisto tanto com vocês, né? De TV, internet, games e compras. E tá, isso aqui cai também demais na palestra de vício, né? E aí você pode pensar assim, mas então eu tenho que ser radical, eu não posso mais fazer nada. Não, jamais. Eu vejo televisão ainda. Mas, por exemplo, eu quase não vejo mais canal aberto. Eu quase não assisto mais aqueles jornais e telejornais. E quando eu percebo que eu estou assistindo qualquer coisa que aquilo me faz mal, isso vem acontecendo comigo em muitas séries, que às vezes a série até poderia ser um documentário legal, ilustrativa, instrutiva, mas aquilo começa a te fazer mal. Quando você começa a reverberar com energias e com determinadas nuances, painéis, que só lembram a você coisa ruim, nem sempre aquilo é válido. Então, até mesmo o canal fechado, com os muitos streams que tem hoje, evite ficar bitolado naquilo. A internet, você veja que eu uso a internet com vocês direto, eu trabalho com a internet, eu faço outras coisas que dependem da internet, que não é somente o canal. Mas a internet, se você perceber, ela vicia. Tem inclusive uma imagem que eu achei recentemente, que eu pretendo usar, de uma pessoa, como se ela estivesse cheirando, aspirando cocaína, só que ela está aspirando todos os símbolos, todos os ícones de uma tela de celular, todos os aplicativos, tudo aquilo que a gente consome o dia inteiro, porque se você lembrar bem e olhar para o lado, se não for o seu caso, tem gente que fica o dia inteiro no X, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, na observação de imagens, fotos, fofocas, vida do outro, TikTok, e tudo isso é ferramenta que pode ser muito bem usada. Mas se você se vicia, e se você não se permite mais fazer outra coisa, como, na sequência, os games e as compras online, tem pessoas que não conseguem mais parar de comprar online, mesmo que não precisem. E aí aqui eu não vou nem entrar no mérito se tem dinheiro ou não tem dinheiro para isso. Tem gente que tem gente que não tem e ainda assim compra. E aí, ó, esse 2 está aqui, ó. Lembre-se de que os dominadores globais estimulam essa intoxicação, mantendo o gado preso na matriz de controle. Coisa que eu já venho falando há algum tempo, né? Observação 3. Isso aqui é muito importante. Quando eu comecei a falar sobre isso, muita gente me questionou e até duvidou, não tem problema. Mas isso são informes que eu recebi do meu próprio protetor, dando um alerta sobre esse tipo de comportamento. Porque a gente sempre acha, e as vertentes religiosas nos viciaram nisso, né? A coisa do guardião, do anjo da guarda, meu zeloso guardador. Né? Tem até uma oração, Santo Anjo do Senhor, que fala disso. Aquela lógica também de Deus está no controle, Deus está no leme, no final tudo vai se resolver. O protetor, ele quando percebe essa overdose aqui, ele afasta-se. Quando as investidas dele não são frutíferas, pois ele percebe, ele verifica que fica mais forte nesse ser a decisão de submeter-se à influência dos dominadores globais. Então, por vezes, ele se afasta. Ele deixa o ser
tentar se achar por conta própria. Fica observando, fica de olho. Mas não tente também imaginar que você tem um vigilante que vai ficar o tempo todo por você. Tanto que está ali embaixo, ó. Mas não o abandona. Deixa-o entregue às reavaliações, olha lá, avaliações ou reavaliações que só o próprio poderá realizar. E destaquei isso aqui em maiúsculo. Depende de você. E aí uma imagem da obsessão de um cara sendo conduzido, ó, que barato. Muitas pessoas são conduzidas assim para várias coisas e acham que não. Mas lembre-se que nem tudo é obsessão. Eu venho insistindo com isso e vou continuar em várias outras. Tipos de obsessão. Aqui tem duas partes, são 2 slides com o mesmo tópico. A gente vai ver 5 tipos. E aí você vai perceber como alguns você nem se toca que aquilo é obsessão, que aquilo existe. Primeira delas, entre os encarnados. Ou seja, aqui não tem ninguém que morreu. Não tem ninguém do outro lado. São encarnados seres aqui na 4D, como nós hoje, desajustados por aquilo tudo que a gente elimina no início, lembra? Ódio, raiva, violência, ciúme, inveja. E aí os seres ficam na 4D se atrapalhando, se agredindo, se cobrando. E às vezes, quando um é dominado e o outro é o dominante, aqui, ó. O dominado se crê amado e protegido. São aquelas relações, às vezes, muito doentias que há entre familiares. E aí pode ser pai e filha, mãe e filho, avô e neta, marido e mulher. Todo tipo de relação, ela pode cair nisso aqui. Em que você domina tanto o outro, aquela coisa da autoproteção, do não deixar viver, que acaba gerando depois, quando é o caso dos pais, a síndrome do ninho vazio. Porque você criou aquele ninho para o seu passarinho ficar com você para sempre. E se ele por acaso sai, você dá uma baixada. Isso é uma obsessão de seres encarnados. O segundo tipo que eu vou trabalhar com vocês, ó, de encarnado para desencarnado. Pode crer. É o contrário. Você aqui na carne atrapalhando uma criatura do lado de lá. Ao partir, alguém morreu. Quem morreu? Que desencarnou, né? Ao partir para a 5D, eu vou trabalhar a ideia da 5D que é imediata, tá? Esse ser aqui, o desencarnado, ele imagina, ele chega lá, ele se predispõe a novos rumos. Vamos romantizar o lado de lá. Vamos romantizar a erraticidade. Você ou alguém morreu e ele chega lá e ele fala assim, beleza, eu quero ficar aqui, eu quero estudar, eu quero entender, eu quero verticalizar e eu quero uma hora voltar, se for o caso, se houver necessidade, eu quero fazer um projeto, aquilo que eu falo com vocês. Eu quero ficar desapegado. Só que ele é chamado, ele se sente clamado por seres na 4D. Aquelas pessoas que morrem, a pessoa que está encarnando fica assim, ai, fulano, me faz tanta falta, ai, ele era tão legal. Ou o contrário também, né? Desgraçado, deixou uma dívida enorme, me traiu e nunca me falou nada, mentia o tempo todo. Tudo isso vibra e esse ser acaba se imantando a eles. Esse ser quem? Esse desencarnado. Porque se ele for frágil, porque se é um ser diferente, ele consegue se desapegar, ok. Mas se ele ainda tiver um mínimo de apego, e ele escutar aquilo ali, sofrer, o livro Nosso Lar, com o André Luiz, exemplifica isso. Como vários outros livros da Seara Espírita falam sobre isso de maneira bem interessante. E aí você fica ali, imantado a eles, que eu coloquei no plural, pode ser do singular, e aquilo gera uma obsessão, vira uma obsessão, que às vezes não é nem intencional do que está desencarnado, é provocada pelo encarnado. Tá? Agora outra que é a mais tradicional, conhecida, que é do desencarnado
para o encarnado. É aquela interferência típica de ser da 5D, eu volto a repetir, eu vou trabalhar com a 5D, que é imediata, mas pode ser de outras, tá? Ou demais dimensões, junto aos seres da 4D encarnados. É a obsessão mais conhecida ou reconhecida, ou mesmo admitida, com muitas paixões, ódios, vinganças, culpas e remorsos envolvidos. É o contrário, aquele cara que vai para lá, mas ele não vai. Ele vai para lá, mas ele fica agarrado aqui. Por isso que a gente fala tanto com vocês do caminho do meio, do reto pensar, do reto viver, do reto agir, do equilíbrio, do não ao apego. Ame as pessoas, goste das coisas, mas não se sinta vinculado e mantado a elas. Não se sinta esse corpo. Você não é esse corpo. Você está nesse corpo. Você é algo muito além disso aqui. Isso é óbvio que produz desarmonia e podem manifestar sintomas ou gerar doenças até na 4D. É o apego. E aí muitos locais, muitas terapias, muitos centros espiritualistas têm que tratar isso aqui. Porque quando ela existe, quando ela não é pseudo, você tem que tentar conversar com o irmãozinho, fazer aquilo que a gente chama de desobsessão. Mas a pessoa envolvida é o foco. Se ela não se mudar, porque o desencarnado também ele só consegue acessar um encarnado quando esse encarnado permite. Lembra da sintonia vibratória, entrelaçamento quântico, frequência? Se você também está aqui numa boa, você entregou a criatura, você não fica pensando nela de maneira obsessiva, isso vai desanuviando. E aí, só para lembrar, de novo aquela relação com o Brahma Loka, né? Muitos demos na 4D já encarnados. E aí aqui serve, quando eu falo demos, serve demo bio, demo biol, biodemo, etc. Ou fora dela, em outras dimensões, também podem estar envolvidos nesse processo obsessivo. Então, quando você também tem envolvimento com esses outros seres, eles também participam. Então, você acaba que não é somente obsediado ou obsedia o ser biológico. Você também pode ter essa relação com esses outros, que é uma coisa que a maioria das fontes ainda está engatinhando, porque começamos agora a abrir esse leque sobre mitologia, são poucos autores que falam, ou mesmo que admitem isso. Ainda tem gente estudada, gente boa, que ainda lida com a mitologia como lendinha. Tá? Eu falei que eram 5, não, são 6, tá? A quarta, desencarnado para encarnado. Se observar assim como a imagem anterior, essa aqui é uma imagem que vai lembrando essa ideia da obsessão, tá? Hoje eu não tenho tantas imagens para ficar trabalhando demais com vocês, não. Só quando tem alguma coisa embaixo, foi o caso da primeira e é o caso dessa. Outro que as pessoas não acreditam que acontece, é desencarnado para desencarnado, ou seja, ocorre lá, na 5D, na 6D, em geral nas dimensões mais baixas, claro, próximas da nossa, ocorre em condições similares ao tipo anterior. Ou seja, muita coisa que você acabou começando aqui, você leva para lá. Por isso que eu falo para você, você não morre e vira santo. Você não morre e vira anjo. E eu também já trabalhei o que é essa coisa do santo e do anjo, né? Isso passando para lá, pode ser o quê? Até uma continuação de algo que já iniciou aqui. Então, as desforras, as traições, as mentiras, se você não as soluciona, você arrasta para o outro lado. O Divaldo fala isso, Chico falava, o Allan Kardec falava, e Jesus falou lá atrás, como vários outros sempre disseram, resolve aqui, enquanto estás em vida, para que não leve para lá. E isso vire um inimigo, um perseguidor. Porque após a morte, aqui na carne, seres se mantêm ligados por afinidades e paixões. E com isso há fractais, que você é um fractal de alma, lembra? Que podem vir a ser escravizados por outros.
porque você acaba mantendo lá aquelas mesmas relações. E aí você vê aqueles livros que falam dos abismos, dos umbrais, eles ilustram também muito bem isso. Eu já até andei citando esses livros para vocês anteriormente. Uma outra que pouca gente acredita, aliás, as duas próximas são muito pouco estudadas. Primeiro que a recíproca, né? É uma simbiose, desencarnado, encarnado. Quando o encarnado clama pelo outro durante o sono, e aí entra aquela lembrança que a gente faz sempre de cuidado com as práticas internas. Lembra? Respirar, acalmar, meditar, se concentrar. Você pode até, se quiser, orar, rezar, fazer prece. Eu não gosto muito desses aprisionamentos, mas nada está excluído. Você entrar em contato com o seu mentor, entrar em contato com o seu guia, com o ser que você acha que está mais próximo de você, isso pode ser sempre. Mas antes de dormir, é muito importante, para que não haja essa sua saída do corpo durante o sono, e você acabe ficando meio que entregue por aí, vagando. Daí vem aqueles sonhos estranhos. Pretendo um dia trabalhar com vocês sobre sonhos, mas sonho é uma coisa muito mais ampla do que parece. E a última aqui, que cai também um pouco naquele primeiro passo que eu dei do ser que é intoxicado, da pseudo-obsessão, também tem um pouco a ver com isso, que é a auto-obsessão. Porque a pseudo é quando não tem nada e acontece uma coisa externa. A auto até pode estar relacionada com a pseudo, mas são aqueles seres que jogam mágoas, culpas, erros e medos nos demais, tá? Nos outros. Nunca sou eu. Nunca sou eu o responsável, o culpado. Tem sempre algo externo. E esses seres dramatizam e supervalorizam os problemas, que em geral são ordinários, são comuns. São muitos dos que a gente chama de doentes imaginários, dessa enorme massa de manobra. E aí eu destaco aqui, ó, obsessão ou doentes imaginários. E aí, dentro disso, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho esses mecanismos da obsessão. A gente já trabalhou os tipos, só para você ver que... Aí eu vou ressaltar uma coisa que eu já falei, ó. A origem de qualquer obsessão, ela está no obsidiado. Vamos parar de culpar o externo. Durante muito tempo, a culpa disso era Lúcifer, já desmistifiquei Lúcifer, era Belial, era Lenion, era Satã, muitos culpam os Anunnakis. Agora eu falo com vocês da Trimurti, mas nesse caso aqui, apesar de todos eles terem as responsabilidades deles com outras coisas e por nós mesmos, uma obsessão, ela é focada em você. Por que está focada no obsidiado? Na atitude moral e cognitiva e nas práticas descabidas de hoje e de existências pregressas. Então, por isso que a gente precisa sempre tentar se reciclar. Obsessão é um distúrbio espiritual que pode levar a desequilíbrios mentais, emocionais e até físicos, por ressonância vibratória. De novo, a história da frequência, do entrelaçamento quântico, é você sintonizando aquela outra influência. Na obsessão, débitos do passado sideral até podem ser predisponentes. Então, pode estar relacionado também ao seu passado, à sua herança, à sua bagagem. Mas uma coisa que existe aí, que eu quero ressaltar, a importância desse momento. Você precisa lembrar, e eu já venho diferenciando isso para vocês há algum tempo, que existe a mente culpada, que é o que eu estou lendo aqui, falando com você, com débitos anteriores reais. Então, você teve uma intercorrência, algum imbróglio com uma pessoa numa determinada existência. Ok. Só que existe a mente holograma, lotada de hologramas. E eu já falei sobre isso com você. Quando você se permite dominar por uma vertente religiosa,
a tal da imposição, da fé devocional, daqueles seres que fazem questão de falar para você que você é pecador, que você é culpado, que Eva é a responsável pelo problema, que você crucificou Jesus, que você quis aquilo, que ele veio derramar o sangue dele pela humanidade. Todo esse blá, blá, blá e mais outros que eu já tentei fazer você trabalhar diferente, isso faz com que você monte aqui hologramas de culpa. Então são coisas irreais. E quando você se abre a ponto de se deixar dominar por essas influências externas, eles acabam colocando em você até reencarnações holográficas inteiras. Como se você tivesse sido aquele monstro naquele lugar, aquele destruidor naquele outro, e às vezes você não foi. Então, quando a pessoa se permite dominar, ela pode estar recebendo uma carga de reencarnações irreais. Isso eu sei que está muito fora do normal, não é o trabalhado pelo comum dentro do meio espiritualista, mas é importante que você abra um olhar nessa direção. Então, olha aqui, ó. Ressonância vibratória. 1. Obsessores se ligam através das estradas neurais. Está aqui, ó. Lembra daquela história do conectoma, dos seus acessos aqui frontal, coronário. Então, as estradas neurais que você gera, e é como se fosse aquele faro do cachorro. Por que você acha que o animal consegue identificar aquele cheiro? Porque ele vê aquele rastro e ele tem um olfato absurdo. É exatamente o que exemplifica essa estrada neural. E aqui eu destaquei, ó, hologramas. Aqui estão as reencarnações holográficas do governo oculto e lavagens cerebrais impostas por religiões. Como eu falei, você é culpado, você é pecador, você é pequeno, Deus é bom e a humanidade que é o problema. Vamos ao comportamento das sombras. As sombras, elas podem atuar sozinhas. Então, eles podem estar sozinhos nas ditas missões vingativas pessoais por satisfação própria. Ok, pode ter um cara, um ser, uma criatura só. Podem ser mercenários, unidos a outro ou a outros. Então, tem gente que está ali, de repente, atuando num alguém, mas nem tem uma ligação direta com alguém. É aquela terceirização do problema, do trabalho. Por mais que pareça para você coisa de série, do lado de lá isso acontece, tá, gente? É que a gente acha que o obsessor é aquele cara bobinho, sozinho, que é só um encosto, que é só um bêbado. Não é. Podem ter orientações técnicas. Olha como é que está ampliando. De veteranos malfeitores e realizar trabalho organizado onde você se encontra encarnado. Então a coisa se amplia. Ou podem estar ligados a facções estruturadas e tecnológicas. Então não se iluda que o obsessor, todo ele é limitadinho, tá? Eles estão acima de 4D. Com os seres que podem ser dos dois universos, como eu falei lá atrás, o biológico ou o Brahmaloka, ok? E para complicar, ó, as 4 opções, por isso eu nem coloquei número nesse OBS, foi proposital, está ligado aos 4. As 4 opções também podem se mesclar. Então, um cara que está sozinho pode se juntar ao mercenário. O mercenário pode se juntar a uma facção, ficar nela para sempre ou não. Então, a coisa é muito mais complexa do que parece. Tá? E eu vou falar para você, isso é o que eu estou podendo falar para vocês ainda hoje. E observa que essa palestra de obsessão é a mais nova de todas. Se você olhar para trás, eu venho subindo a escadinha com ela. Mas nem tudo dá para trazer ainda. Em breve, eu posso trazer mais detalhes. Às vezes, até numa aula, eu vou soltando outras coisas. Então, isso aqui é muito mais abrangente do que parece. Eles podem se mesclar ou podem estabelecer trabalhos terceirizados, capitaneados por estruturas enormes, bem similares às grandes corporações na 4D. E nas aulas do nível 0 e do nível 1,
mas mais no nível 0, a gente já trabalhou muito isso, lembra? Na imagem anterior, eu estava até ilustrando isso. As sombras, elas ofertam a você, elas trabalham com aquilo que você oferta, na verdade. Então, se você oferta luz, se você oferta compreensão, fraternidade, o sombrio pode ser o sombrio que for, ele não consegue chegar em você. Tá? Um outro ponto que é muito importante falar ainda, porque as pessoas caem muito nessa lógica e ainda tem muitas dúvidas sobre os íncubos e súcubos. Íncubo é o masculino e o súcubo é o feminino, tá? Aqui eu coloquei de maneira geral, ó. O íncubo é o ex tudo possível. Ex-marido, ex-amante, como o súcubo é a ex tudo possível. Ex-esposa, ex-amante, tá? Em geral, tendo relação carnal, sexual, afetiva intensa. Na 5D, de novo, a mais próxima da 4D, afeições iniciadas na Terra continuam a existir, desde que originada de uma verdadeira simpatia ou forte ligação. Até aí tudo bem. Se, porém, ela eclodiu por atração física e jamais foi além disso, desaparece com a morte na 4D. Também tudo bem. Afeições verdadeiras entre fractais na 5D e demais dimensões são sólidas e duradouras, já que não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e egoístas. Então, isso aqui é só para você perceber como tudo isso é possível do lado de lá. Onde está o problema que eu não escrevi aqui? Quando você alimentou aqui algo muito doentio. E aí, é claro, isso vai passar para o lado de lá. E aqui tem até o exemplo do íncube e súcubo, tá? Na posição aqui da palavra, ela está até invertida em relação ao que eu coloquei ali, não tem problema. Mas eles são gerados por nós. É outro problema que eu já vi muito acontecer, é a pessoa culpar o outro. Culpar o íncube, culpar o súcubo. E mais, a não aceitação. Às vezes você é homem nessa existência, ou você está homem, apesar de eu já ter explicado que isso não vem mudando muito, né? Mas digamos que você mexeu com uma situação lá de muito lá atrás, e você está como homem e vem um íncube. E você pensa, como assim um íncube? Você esquece que esse outro aí já pode ter sido mulher ou você mesmo. E para alguns, mexer com isso é mexer num vespeiro poderoso. Né? E outro detalhe, esse nome íncube e súcubo, ele é importante esclarecer, está aqui na OBS 1. Ó. Há demos com os mesmos nomes, que são retratados em muitas fontes como demônios do sexo. Então existem alguns demos que têm esse nome de íncubo e súcubo, e eles são retratados como demônios do sexo. Não é exatamente esse tipo de obsessor que eu estou falando aqui, mas eles se comportam de maneira muito parecida. Mas eu não vou poder me aprofundar nele aqui agora. E para fechar, essa criancinha maravilhosa, esse serzinho especialíssimo, eu usei ele para falar sobre o assédio às crianças. A criança da 4D, ela é um fractal milenar, com os projetos em andamento, que podem ter sintomas como... Quem é que pode ter sintomas? A criança, tá? Irritação, falas desconexas, mudanças bruscas de personalidade e dores sem causa. Só para falar algumas. Lembrando, só para falar alguns. Lembrando que esses sintomas, eles também podem se dar por adaptação energética ou captação de energias do entorno e dos encarnados que as cercam. Primeiro, esses sintomas podem não ser necessariamente um problema. Ser uma coisa física, momentânea, passageira. Segundo, eles podem ser porque a criancinha ela está gerando uma adaptação a ela mesma, captando as energias do entorno e dos encarnados. Eu quis usar esse ser aqui, ó, para você perceber o que eu venho falando já há algum tempo.
Esses seres especiais maravilhosos, eles são de diversas origens. E eles vêm trazendo para nós conhecimentos únicos. Então aqui estão muitos demos. Demo bio, demo biol, biodemo, biodemon. Como você pode ser um desses. Então esses seres, eles têm especificidades. E eles vêm retornando com algumas dessas especificidades. Pode haver assédio a esses seres? Pode. Por quê? Porque, primeiro, uma criancinha é um fractal milenar. Ele não é aquela coisinha que chegou agora que você está vendo ali. Ah, como falam, uma página em branco, um livro em branco. Não é. Às vezes ele é mais antigo que você. Se ele for um demo, então, se ele for um ex-demo, ele é muito mais antigo que você, se você também não for, né? Então, essas nuances que envolvem crianças são, às vezes, mais difíceis ainda de trabalhar, tá? E aí, algumas recomendações, não precisa fazer nada. Você pode, deveria sempre, mas você pode, proteger o seu lar. E aí, como? Com as ordens e hierarquias que eu falo tanto, que garantam integridade, por afinidade do seu projeto. Ah, eu tenho que fazer aquele ancoramento todo? Não! Você faz aquilo que, sua mente e o seu coração disser para você que cabe, que tem mais a ver. Adapta o seu, tá? Quando eu falo proteja, são várias maneiras de proteger. Você protege primeiro com a sua mente. Mas você pode realizar os ancoramentos que eu já ensinei, montar a tronqueira que eu falo tanto, fazer a respiração que é fundamental, montar os merkabas e gongais, mentais ou físicos, utilizar cristais, fazer as meditações que eu solicito tanto. São opções. Eu coloquei aqui, 6 opções. Gente, tem pelo menos 20, se você procurar. Aqui eu não coloquei incenso, não coloquei erva, tem muita coisa. Símbolos, mandalas. Só muito cuidado ao montar mandala, porque mandala é muito mais poderosa do que as pessoas pensam, tá? Às vezes você pega uma mandala qualquer em qualquer lugar, você monta algo de orelhada, tudo que você faz é muito legal você entender cada processo. Porque uma mandala, eu até posso um dia falar sobre isso mais à frente, mas isso vai virar uma outra aula. Uma mandala é praticamente um portal. Se ela não é um portal, ela abre portais. Então, para se trabalhar com mandala, não é qualquer um. Nós temos, inclusive, no Brasil, várias pessoas muito boas com isso, que são bons orientadores e bons executores desse tipo de processo. Eu nem sou especialista em mandala, mas gosto e recomendo que quando você faça essas coisas, você faça sabendo o que está fazendo, tá? E o 3 que está aqui nas hierarquias, quem são essas hierarquias? Amparadores, reveladores, protetores, mentores, os seus guias, que estão aguardando o contato. Então, realize esse contato. Mas tudo tem que passar pelo crivo da sua razão. Alguns detalhes das obsessões. A obsessão ela pode ser sutil ou pode ser acentuada. Na sutil, elas se manifestam por fanatismos, manias, extravagâncias, excessos sexuais, gula e etc. Sintomas que nem sempre são obsessões. É importante ser dito isso, tá? Às vezes a pessoa até é fanática, é manienta, é extravagante, tem alguns excessos e nem sempre é obsessão, né, gente? Eu estou insistindo com isso desde o início. Nas acentuadas, são aquelas onde obsessores não se apartam das vítimas. Por quê? Por sintonia vibratória. Porque você permite, você chama, você abre, você que abre essa possibilidade. Aqui a sintonia vibratória de novo, vou trabalhar ela. Se provocada por inimigos eternos, já vou trabalhar isso aqui com vocês. As ações são violentas e pode haver crises de fúria. São aquelas obsessões mais poderosas, né? Todos nós temos força interior para reagir. Foi o que eu falei sempre nesse momento para você. É bom vigiar pensamentos.
aquela história do orai e vigiai. Aquilo é muito bonito, mas tem muito pouca gente que entende. Porém, se você só pensa a mesma porcaria todo dia, isso é muito legal de trabalhar. Não adianta você falar assim, mas eu não faço nada. Eu não posso estar causando isso. Eu já vi em centro a pessoa que foi ali pedir ajuda brigar com o obsessor. Agredir o obsessor. Claro que está na médium ou no médium. Porque a pessoa não aceita. Porque se você só pensa a mesma porcaria todo dia, o seu RNA mensageiro nunca tem algo de novo ou de belo para oferecer. Abra espaço dentro de você. Eu já conversei sobre isso com você quando eu falei do Ticum, que eu vou falar ali embaixo, mas quando eu falei da era axial, da mente bicameral, quando eu falei um pouquinho sobre esse RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele que leva para todo o seu organismo possibilidades novas. Estou falando de maneira bem geral aqui, tá, gente? Não sou químico nem biólogo. Se você não produz algo, o que é produzir algo novo? O que a gente fala para você no início. Abre espaço em você para você sair daquele óbvio. Se você só fica aprisionado na mesma coisa sempre, e você achar que isso é legal porque é rotina, porque é meu dia a dia, que eu não posso mudar de 7 da manhã às 23 horas, eu faço sempre a mesma coisa. Mas se essa coisa não se recicla, se você não admite nada, nem ninguém falar assim, cara, isso aqui eu acho que não é assim, não. Será que você não podia fazer assim? Já pensou em pensar daquela outra maneira? Se você não permite que isso aconteça, esse seu vigiar pensamentos, ele está vazio. Por isso que muita gente acha que faz o orar e vigiar, faz a reforma íntima e está fazendo mais do mesmo. Você está sendo aquilo que Erasmo de Roterdã, conversando uma vez com Lutero, ele falou para ele assim, Lutero, olha só, esse papo que você escreve para mim nas cartas sobre livre-arbítrio, não tem livre-arbítrio, não. Nós somos servos de Deus. O que existe aqui é um servo-arbítrio. Então, não seja esse servo-arbítrio. Você pode ter livre-arbítrio, eu já expliquei para você como. Mas se você não se permite, você é um servo dessa imposição religiosa, seja essa religião qual for. Então, ressignifique-se. Realize aquele ticum que eu falo tanto com você. Aí eu coloco aqui, ó, inimigos eternos. Por que os inimigos são eternos? Que eu acho que eu tenho que odiar alguém para sempre? Que eu não posso perdoar nunca? Que aquela pessoa me deve algo? Mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Isso foi dito por Divaldo Pereira Franco, na verdade por Joana de Ângeles, através de Divaldo. Olha que bonito e que profundo. O mal que me fazem não me faz mal. Não se permita achar que o mal que alguém faz está te fazendo mal. Sabe quando que aquele mal te faz mal? Quando você acha que ele fez. Quando você aceita o golpe, lembra dessa máxima? Quando você assume. É o mesmo que alguém falar para você assim, mentiroso. Não sou. Calhorda. Não sou. Se alguém ofende você e você não se ofende com a ofensa, você não se permite agredir, isso não causa nada a você. Causa nele, causa no outro. Porque o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Quando eu faço, isso vai fazer muito mal a você. Can Sham Fam. Can Sham Fam. Can Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Harel. Harel. Harem, cara. Hare Hare. Hare Hare. Om, cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês.
Abraço fraterno e amigo. Até a próxima semana, quando já estaremos aqui com vocês com a nova palestra, que será de número 6. Não vou nem antecipar sobre o que a gente trata nela. E a próxima aula, já do nível 1, é a aula de número 11, né? Na última aula foi a aula de número 10. E a gente vai dar prosseguimento àqueles nossos estudos de um outro nível, falando mais daquela abordagem sideral. A última aula falou de Namarém. A gente vai seguir agora, falar um pouco mais da reação de Micá. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre o como Micá vai reagir para aquela próxima etapa? Então, espero que vocês estejam estudando e observem que as peças do xadrez mundial estão se mexendo. O atentado recente ao presidente americano, ex-presidente, atual candidato, de novo, Donald Trump, mostra algumas nuances. A desistência de Biden e a entrada de Kamala Harris já são indícios de que as peças do xadrez estão se movimentando. O ano de 2024, eu já vinha falando para vocês, eu até parei um pouquinho de falar sobre isso, ele vai trazer ainda alguns acontecimentos e eu peço que vocês se preparem para esse segundo semestre, que é um segundo semestre que será muito marcante. Nós temos as Olimpíadas agora, já em andamento, né? Acabaram de começar. E fiquem de olho na movimentação das peças. O problema na Rússia, na Ucrânia, não acabou, muito menos em Israel e na Palestina. E vários outros locais, como a própria Venezuela, com esse Nicolás Maduro, mandando o presidente atual do Brasil tomar chá de camomila. Então, observem que as coisas estão acontecendo. E eu vou ter que ressaltar para vocês os meses de agosto e setembro. Lembra que eu chamei lá atrás atenção para outros meses e as coisas aconteceram. Serão meses em que você precisa estar pronto. Observe que eu estou escolhendo as palavras mesmo, porque eu nem tudo eu posso falar. Mas esteja pronto. Não se permita engolfar. Não perca a sua certeza. Eu não vou nem falar para você aquela história de sempre, não perca a sua fé, acredite em Deus, não é isso. Você tem uma certeza de você, o seu propósito, o seu projeto. Não se permita abalar. Tudo que eles desejam nessa hora é que você, do projeto em andamento, se abale, se desestruture. Não se permita. Até lá.